Quis o destino que eu estivesse hoje em Curitiba, trabalhando como advogado, no dia em que o jornal Folha de São Paulo revela que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que havia me censurado nas redes sociais, no cargo de parlamentar que eu ocupava, foi a pessoa que não só julgou o caso, mas que também criou o caso. O jornal revela que o ministro encaminhou uma publicação que eu havia feito, que ele não havia gostado, ao Tribunal Superior Eleitoral, pediu um relatório, ele próprio, ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse relatório voltou rapidamente para o gabinete do ministro, que em questão de horas, sem me avisar, prévia ou posteriormente da existência desse processo, removeu todas as minhas redes sociais do ar, me impedindo de trabalhar como parlamentar e de me manifestar como cidadão. Quis o destino que eu estivesse passando, inclusive, na frente da Faculdade de Direito em que eu estudei aqui em Curitiba, Federal do Paraná, na qual fiz a graduação por 5 anos, depois o mestrado por 2 anos, e na qual estudei os direitos constitucionais garantidos aos brasileiros, em especial contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, totalmente sonegados a mim, assim como a milhares de brasileiros que sofreram restrições até piores que a censura, como bloqueio de contas, desmonetização de atividade profissional, apreensão de passaporte, buscas e apreensões e, em muitos casos, prisões. Aqui também estudei sobre a imunidade parlamentar, totalmente ignorada no Brasil nos últimos anos, sob a complacência covarde do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da maior parte dos senadores, da maior parte dos deputados. E eu já havia reagido a esses abusos, havia movido uma ação contra a União para me indenizar por danos morais pelo episódio. Eu havia conseguido uma sentença favorável na Justiça Federal de Maringá, mas também o próprio ministro Alexandre de Moraes, a pedido da AGU, numa reclamação, cassou a sentença e, mais do que isso, determinou que o juiz do caso fosse processado pelo CNJ, o processo fosse distribuído ao corregedor Luiz Salomão, que instaurou o processo, e o juiz decente do meu caso, que aplicou a Constituição do meu caso, hoje é processado pelo CNJ, enquanto os juízes que atuavam como auxiliares do Alexandre de Moraes, fazendo tudo o que ele pedia, a exemplo do que os oficiais nazistas faziam na Segunda Guerra Mundial, estivessem livres e tivessem uma representação contra si rejeitada no CNJ. Eu espero que a história do Brasil recente seja passado a limpo e que todas as pessoas percebam a gravidade do que acontece no Supremo Tribunal Federal e não se alegrem pelo fato de serem opositores seus que estão tendo os direitos violados. Se essa responsabilização não vier em curto prazo, diante da estrutura do poder hoje no Brasil, muito bem arranjada, que pelo menos venha no futuro. E que essas pessoas que cometeram atos criminosos, violando a Constituição sob o pretexto de aplicá-la, sejam responsabilizadas e que o Brasil possa retomar a tranquilidade. Porque, afinal de contas, um Supremo Tribunal Federal deveria pacificar o país e não ser um agente de caos. Não ser visto pela população merecidamente como um ator político que interfere efetivamente nos destinos da nação. Que seja um dia de vitória da verdade e da justiça. Eu, quando fui censurado, tive que ouvir sermão sobre respeito de Estado Democrático de Direito. Quem é o senhor, ministro Alexandre de Moraes, para falar sobre isso quando o senhor não só atua como juiz, vítima e promotor do caso, mas também seleciona e manda fazer as provas que vai julgar?